Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Que alegria ter você conosco. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo, você seja notificado. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso vai ajudar bastante. Ative o sininho. Irmãos, faça isso agora, coloca todas as vezes. Alívio do sofrimento do corpo e da alma. Irmãos e irmãs, eu sei que você, muitas das vezes, durante o seu dia a dia, nós sabemos de pessoas que estão sofrendo de um sofrimento. E muitas das vezes, cada um de nós queremos que aquele sofrimento possa cessar na vida daquele irmão, daquela irmã. E muitas das vezes nós até queríamos que aquele sofrimento pudesse passar para nós, para que aquelas pessoas não passassem por aquele sofrimento. A gente vê muitas das vezes aquela pessoa, quando está passando por aquela dor, por aquele sofrimento, a gente percebe que a tristeza bateu no coração dela, o desânimo, a vontade de desistir da vida. E aí a gente tem aquela vontade de ajudar, de orientar, de fazer que aquela pessoa se ergue do chão, para que a alegria possa reinar dentro do coração dela. Isso é algo que cada um de nós precisamos de fato colocar em prática, sim, o quanto antes, o hoje. Só que muitas das vezes nós queremos tomar aquele sofrimento para nós. E a gente precisa entender, tanto eu e você, que se Deus permitiu aquele sofrimento na vida daquele irmão ou aquela irmã, é para o crescimento dela. E aquele sofrimento vai gerar tais frutos na vida dela, que ela, depois que passar, ela vai louvar e bendizer o nome poderoso de Jesus. Eu sei que o sofrimento, quando eu e você estamos passando, é algo dolorido, é algo que nos fere, nos machuca, é algo muito difícil. Mas eu quero que você aqui entenda e possa compreender de fato o que está acontecendo. Quando aquele sofrimento a pessoa não passa, significa que quando eu tiro algo que é para o crescimento, um processo na vida dele, a gente passa. O que é esse passar que eu quero explicar? Quando ela tem que passar por uma etapa, mas pula de etapa, significa que vai faltar algo lá adiante para ela. E é isso que nós precisamos entender. Quando a pessoa não passa pelo sofrimento, você percebe pessoas imaturas. É uma pessoa que não sabe tomar decisões. É uma pessoa que não consegue perseverar na caminhada de fé. É isso. E é por isso que a gente não deve ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Não. A gente temos que motivar, exatamente motivar a continuar, a perseverar, a estar em estado de oração e estar na presença de Deus. Só que muitas das vezes a gente quer passar a mão na cabeça e dizer coitadinho, coitadinha. E isso não pode acontecer. Isso é um erro e muito gravíssimo. Exatamente. Você imagine só se o pai e a mãe, quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta, fica segurando a bicicleta. Que dia essa criança vai andar de bicicleta? Nunca, jamais. Aí o pai chega um certo tempo, percebe que eles precisam fazer outros afazeres, acaba colocando rodinha. E aí a criança, pelos pais ter colocado a rodinha, a criança agora não sabe equilibrar. E isso, a criança vai crescendo, andando com rodinhas, e aí acaba não aprendendo. Aí o pai fala assim, meu Deus, meu filho vai continuar sempre assim, sempre o mesmo. E aí ele decide tirar as rodinhas. E no que ele tira a rodinha, ele vê o filho ralando o joelho, chorando. Aí ele dá um beijo, fala, vamos de novo. Aí o filho pega a bicicleta com um sorriso nos dentes, né? Mesmo saindo sangue pelo joelho, e vai, bate na parede. O pai corre lá, dá aquele beijo, levanta, não foi nada. E coisa. Aí o filho começa agora a equilibrar, agora começa a andar sozinho, e agora anda pelas ruas, vai para a escola de bicicleta. Ele aprendeu a passar pelo sofrimento.
E é por isso que eu estou aqui para te ajudar, a orientar como você deve fazer para que aliviar o sofrimento do corpo e da alma do irmão, da irmã. Porque a gente não pode, muitas vezes, querer tomar a dor, o sofrimento, ou que não deixar que ele passe pelo sofrimento, porque é uma etapa que há uma necessidade de cada um de nós passar. Você imagine só, se você não permitisse que seu filho fosse à escola, estudar, será que ele poderia um dia ingressar em uma escola, uma faculdade, corrigindo, ingressar em um trabalho? Não, ninguém vai querer, porque hoje, infelizmente, tudo é o papel, é o currículo. Então você precisou deixar que ele saia de casa para ir para a escola. E eu sei que não é fácil para os pais, quando a criança está ali já pequena, os pais deixam que a criança fique horas e horas, talvez manhã e tarde na escola, e a falta. Porque quando o filho nasce, né, o filho fica o dia todo com o pai e com a mãe. Aquilo é lindo quando os pais dedicam a isso, a cuidar dos filhos com amor, com carinho, com zelo. Aí no certo tempo tem que deixar ele ir. Eu sei que isso é difícil, mas isso é necessário passar por isso. É uma etapa da vida, porque se ele não aprender isso agora, cedo ou tarde, vou ser muito sincero, ele vai ter que passar. E talvez o tarde, se for algo tardio, ele vai ter dificuldade em aprendizagem. E é por isso que desde criança, quando o povo diz que ele está com a mente muito boa, é necessário permitir ele ir. É permitir ele voar. E é por isso que a gente precisa entender uma coisa. Quando a pessoa está passando por um sofrimento, quando a pessoa está passando por uma dor, a gente precisa, cada um de nós, deixar ele viver Eu vou explicar duas palavrinhas. A primeira palavra é metanoia, que é mudança de mentalidade. Irmãos e irmãs, quando tanto eu e você passamos por um sofrimento, nós muitas das vezes achamos que Deus não nos ama, que nós somos os piores, que Deus ele é vingativo, que Deus é mau, que Deus é maldoso. E parece que isso é uma verdade para os nossos corações. Mas a gente precisa mudar de mentalidade. Não é isso. Não foi isso que de fato é uma verdade. Não, não é. A verdade é que Deus permitiu, através, desculpa a expressão, dessa desgraça na sua vida, o sofrimento, para que você possa reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida, que sem Deus nada você pode fazer. É isso, meu irmão. Só que o que acontece? Nós, devido a esse sofrimento, nós vamos em tanto lugar, mas não vamos no Santíssimo, na igreja. Entende? Nós parecemos que somos filhos do mundo, filhos de qualquer outra coisa, menos de Deus. E é por isso que eu estou aqui, para que você possa mudar essa mentalidade, essa forma de pensar. O que eu e você temos que mudar? Primeira coisa, você é filho de Deus. Não é porque Deus permitiu que Deus nos ama, não. Não. É uma fase, um processo que Deus permitiu para o nosso crescimento espiritual, para que você cresça. E essa mentalidade que muitas vezes a gente ouve, essas mentalidades, essas frases prontas, ela tem que cair por terra. A sua boca, a minha boca, que temos os lábios santos, nós não podemos ficar repetindo isso não, que o mundo diz, não. Porque isso é uma mentira. E é isso que, quando Jesus tinha ressuscitado, olha que os guardas falou, roubaram o corpo de Jesus. E na verdade, não, isso não tinha acontecido. Jesus tinha ressuscitado. Jesus agora estava no meio já dos apóstolos. Exatamente, já aparecendo. E é isso que a gente precisa entender uma coisa. Nós somos filhos de Deus e Deus está conosco. Deus não nos deixa só, desamparados, sozinhos, solitários, não. Mesmo eu e você passando por isso, por essa situação, por essa realidade, é isso que eu e você precisamos entender. E é isso que você que quer ajudar um irmão ou irmã, a primeira coisa, nós precisamos buscar, mas não obrigar, não forçar, é mudar a mente, a forma dele pensar ou dela pensar. As pessoas dizem assim, o Enio, Deus me castigou, porque eu não vou na missa, porque eu não vou no grupo de oração, na pastoral, movimento. Não. Deus não castigou. Deus permitiu a desgraça para que você possa voltar para a igreja, para que você possa rezar. Ele somente permitiu. E nessa permissão, não quer dizer que Deus parou de te amar, não. Deus continua te amando e amando muito mais ainda do que você imagina. Então, eu quero que você agora pare com isso.
com essa frase pronta. E agora e essa pessoa, nós temos que fazer, eu preciso reconhecer que somos filhos de Deus. Sendo filho de Deus, você não nasceu por essa vida, não. Por que Deus permite isso? Porque você está indo em todos os lugares, menos indo na igreja. Você faz tudo, menos rezar. Entende? E aí o que acontece? Deus quer que você retorne. Deus quer que você volte. E é por isso que Ele permitiu, para que você volte. E aí, para que você entenda a coisa. Tem pessoas que vivem nesse mundo e acham que é desse mundo. E Deus quer mudar essa mentalidade. Você é filho de Deus e você é habitante da pátria celeste, do céu, do paraíso. Você não é desse mundo. Você não foi feito para esse mundo. Deus te fez para o adorá-lo. E é isso que Deus quer colocar. É isso que Deus quer que penetre no mais íntimo do nosso coração. Para que de fato você possa viver isso em nossas vidas. Então, primeira coisa, vamos orientar a que haja essa mudança de pensamento da pessoa. Para que as pessoas tirem esse pensamento negativo, esse pensamento de suicídio, esse pensamento muitas vezes de se mutilar, esse pensamento de ficar se isolado. Nós precisamos ajudar a orientar esses irmãos. E a próxima coisa é a palavra que, se eu errar a palavra, vocês me desculpem, é pixofré, que é a mudança de direção. Exatamente. Porque quando a pessoa, Deus permite essa desgraça na vida dela ou dele, essa pessoa está na vida de pecado. Essa pessoa, ela está vivendo uma vida desenfreada. E Deus quer que essa pessoa reconheça isso e mude de direção. Que ela pare de ir para esses locais e agora comece a ir para a igreja. Que ela agora saia de onde ela está e que agora ela permaneça agora junto da presença de Deus. Isso é mudança de direção. Irmãos e irmãs, a gente sai em um deserto, exatamente, sem direção. Imagine só você começar caminhando no deserto e você sabe que deserto não existe rua à direita, rua à esquerda, não existe aquelas placas segue adiante, vire, não existe isso. Se você se perder no deserto, meu irmão, já era. E é assim que muitas vezes nós estamos perdidos. De fato, você e eu muitas vezes estamos perdidos. Você já teve essa impressão? Eu já tive. Então o Senhor, Ele permitiu essa desgraça para que você volte para a direção correta. Entende? Só que muitas das vezes nós estamos fundamentando a nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui para que você entenda, em um GPS. Nós estamos fundamentando a nossa vida em nós mesmos. O GPS, meu irmão, minha irmã, não sei se você sabe, ele não é algo perfeito. Ele tem seus erros. É claro que eu não estou dizendo aqui para você não usá-lo, mas ele não traz uma perfeição, uma estimativa correta. Se você dizer assim, eu quero ir para tal loja, ele não te leva, deixa na frente da porta da loja. Ele deixa aproximadamente. Deus não. Deus é uma perfeição absoluta. Exatamente, Deus é isso. Irmão, então eu quero convidar você a parar de confiar em você. Vamos agora confiar em Deus. Só que eu preciso que você hoje tome essa direção. Exatamente. Da mesma forma que você, quando entra no carro, você liga o GPS para você chegar em tal destino, porque você não conhece as ruas, você não consegue o caminho. Eu quero convidar você agora a pegar na mão de Jesus agora. Exatamente. Você precisa reconhecer que sem Jesus você é nada. É verdade, irmãos. O Enio sem Jesus é absolutamente nada. Eu preciso segurar na mão de Deus. Existe uma música assim: segura na mão de Deus. Você já viu essa oração? Quem já viu, você já comenta abaixo. São Padre Pio, rogai por nós. É isso que nós precisamos fazer. Segurar na mão de Deus. Ter essa atitude. Porque você já mudou de mentalidade, que você é filho de Deus, então agora você tem que segurar na mão de Deus. Além de segurar essa atitude, de segurar, você precisa seguir. Irmãos e irmãs, não adianta você ligar o GPS e pronto, ficar parado. Você tomar a atitude de ligar o GPS e ir, seguir adiante. Você precisa agora caminhar. Caminhar com o Senhor. Mas esse caminhar, meu irmão, é todos os dias. Exatamente. É ir. Eu não posso olhar para trás. Olha para você ver. A mulher que olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal. E quantos de nós estamos desejando voltar para a vida do passado? Nós não podemos. E é por isso que eu preciso ter o olhar fixo no Senhor. Olhar em Cristo.
naquele que pode, naquele que irá fazer infinitamente mais. Eu não posso mais desejar as coisas do mundo. Eu não posso desejar as coisas do passado. Não. Mas tanto eu e você precisamos querer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Aquilo que Deus quer nos conceder. E com isso você e eu começam agora a caminhar com o Senhor. Mas nós precisamos ter um objetivo. Porque o GPS você coloca um destino final. Exatamente. Qual é o seu destino final? Mudança de direção é isso. É rumo ao céu, rumo ao paraíso. E aí você começa agora a parar de olhar para trás e agora rumo ao céu, ao paraíso. O olhar fixo seu é no caminho, é na direção. É em Cristo onde Ele quer te levar, que é o céu, que é o paraíso. Agora, meu irmão, minha irmã, você tem foco, você tem convicção. E você sabe para onde você quer ir. E é isso que de fato nós e eu precisamos de fato permitir que Deus nos conduza. Porque Ele próprio, eu sou o caminho. E Ele disse, para onde eu vou, vocês um dia irão. Será que eu e você queremos ir para o céu? Será que eu e você queremos ir para o paraíso? Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Você quer ir para onde? Você quer chegar aonde? Entende? Se já caiu por terra todo aquele sentimento de rejeição, de fracassado, sem agora que você já se sente como um vencedor, como um guerreiro. De fato, você é isso. Porque as dores, você aliviou aquela pessoa que estava passando. Exatamente. Porque agora ela não se vê mais como um coitado, mas agora ela se vê como um guerreiro. Ela não se vê mais como um fracassado, mas sim como um vencedor. Agora ela não se vê como um qualquer, mas como um escolhido especial de Deus. Entende? É diferente quando você faz isso na vida da pessoa. Isso é de forma notória e viável, que tanto eu e você precisamos fazer que as pessoas sintam essa percepção. E muitas das vezes, porque nós estamos no pecado, muitas das vezes nós estamos no erro, a gente acaba ficando cego, a gente acaba não enxergando tudo isso que estamos fazendo ou vivendo. E é por isso que tanto eu e você, meu irmão, minha irmã, essa condição de permitir que Deus segure nossas mãos e possa caminhar comigo é uma decisão sua. Que você precisa ser convicto. Você não pode, eu não posso que o amanhã chegue bater na minha porta e você queira voltar para trás. Essa convicção tem que ser duradoura. Exatamente. Então, por favor, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã. Quando você estiver passando por qualquer algo, você precisa de uma metanoia na sua vida. Quando você sair da direção, pique sofré. Se eu errei a palavra, você me desculpa. Mas ela é mais ou menos assim. Então, quando você precisar de mudança de pensamento, mentalidade, já sabe que é metanoia. Quando você precisa de uma direção, pique sofré. E aí você, meu irmão, minha irmã, você verá que a sua vida será transformada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos agora ler um relato que nós retiramos no nosso site. Nós vamos colocar aqui na tela e também está na descrição desse vídeo. Preste atenção no relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Recorri ao Padre Pio e alcancei um milagre. Depoimento da senhorita Lúcia Belodi, residente em Vila Alta de Concórdia, na província de Modena, que no ano de 1945, quando tinha 14 anos de idade, ficou doente de diabetes insípida de natureza diencefálica, refratária a todo tratamento. 7 anos de cuidados, segundo os métodos científicos mais modernos, não adiantaram de nada. Meu estado não fazia outra coisa senão piorar. Eu sentia terríveis dores de cabeça e bebia água a todo momento. Nos últimos dias, aconteceu-me ter que beber até 170 litros de água em 24 horas. Para aliviar a sede de um só dia, os habituais jarros de 3 litros não eram suficientes. Tiveram que ser substituídos por tambores. Eu absorvia a água por meio de um tubo de borracha em cuja extremidade havia uma chupeta, a qual eu mantinha constantemente dentro da boca, inclusive quando dormia. Se eu não bebia, vomitava sangue e a minha língua engrossava horrivelmente. A cada 15 dias eu tinha crises características de febre, de intoleráveis dores de cabeça, de delírios. Temia-se que de um dia para o outro eu não conseguisse suportar aquilo e meus familiares foram prevenidos. Tinham acima de meu criado mudo uma fotografia do Padre Pio. Frequentemente durante o dia
mas especialmente quando sobrevinham as crises, eu me virava em direção a ele. Embora nunca o tivesse visto, tinha uma grande devoção a ele, bem como uma grande confiança nele. Estava certa de que pela sua intercessão o Senhor acolher-me-ia, ajudando-me a suportar a terrível prova, ou chamar-me para junto de si. Eu fui acolhida. Era o dia da festa do Santíssimo Sacramento, em 1952. Eu desejava comungar, mas após ter me confessado, imediatamente tive que ser transportada para uma cama. Tive uma das crises habituais, que durou desde a manhã até 2 horas da tarde. Vendo-me sofrer dessa maneira, o enfermeiro rogava a Deus que pudesse fim a meus tormentos por meio de uma boa morte. Mais tarde, contaram-me que, enquanto eu delirava, dizia: Padre Pio, eu não posso mais, rezai por mim. Tenho certeza de que nesse momento, por volta das 10 horas da manhã, eu vi diante de mim um frade que me observava sem nada a dizer, com 2 olhos severos. Às 2 horas da tarde, senti um perfume de violeta. Perguntei de onde vinha, mas não conseguia ouvir nenhuma resposta, pois recaí subitamente num profundo sono. Meus membros se tornaram frios como gelo e os enfermeiros davam palmadinhas nas minhas bochechas para que eu recuperasse o conhecimento. Temia-se o fim. Depois, claramente, percebi estas palavras: Lúcia, levanta-te, estás curada. Esta tarde ou amanhã, vem a San Giovanni Rotondo. Acordei com um sobressalto, dizendo que estava curada e que queria levantar-me. Não acreditaram em mim. As minhas palavras foram atribuídas do delírio. Insisti, entretanto, e autorizaram que eu saísse da cama, depois que contei o que tinha visto e ouvido. Uma vez fora da cama, meu primeiro pensamento foi de ir imediatamente à igreja, para agradecer ao Senhor. Eu estava curada, sentia-me bem, do mal que tinha afligido durante tanto tempo, nada restava, além da lembrança. Eu caminhava perfeitamente bem, com segurança, como se nunca tivesse estado doente. Também desejava participar da procissão do Santíssimo Sacramento, para grande espanto de todos. Depois disso, eu teria gostado de tomar o trem que vai para San Giovanni Rotondo. Porém, fui dissuadida pelos médicos, que temiam que a viagem fosse prejudicial para mim. Parti para San Giovanni 3 dias depois. Indizível foi a minha emoção quando encontrei o padre. Ele se mostrou muito afetuoso e lembrou-me de que disse para mim, entre outras coisas, o seguinte: agradece a Deus. Retornei alguns dias depois a Modena e fui submetida a diversas análises clínicas. Diagnosticada com muito sadia, fui para a casa de meus pais. Fiquei alguns meses trabalhando no campo, mas eu aspirava a ser enfermeira no Instituto Caritas de Modena. Faço serviço à noite, trabalho um tanto fatigante, mas gozo de uma excelente saúde. Nunca cessarei de agradecer a Deus e junto a ele a nosso santo Padre Pio.